pessoal, na continuidade que a gente viu na aula passada, talvez esse formato assim, aqui pelo celular também, para poder ver o chat, às vezes comunico pelo chat mesmo. Vocês puderem também usar o microfone para ir orientando uma coisa também. Gentileza. Já entendi bem mais vezes aí para poder ver o chat. Na aula passada a gente estava vendo essa noção básica de conjuntos, né? E a gente viu, primeiro de tudo, a forma como o conjunto se relaciona com os conceitos, como esses conceitos de conjunto se relacionam entre si. E aí a gente falou, né, vocês me disseram, da ideia de conjunto em um grupo, e o grupo de coisas que existem dentro dele, né, essas coisas que são lá relacionadas através de uma relação, de uma característica em comum, né? E aí o que a gente falou, né, o nome que a gente deu para isso, essas coisas que estão dentro desse grupo, são os elementos, né? Esses elementos eles estão conectados através de propriedades, que são justamente essas características. E dizer que um desses elementos está dentro de um conjunto significa justamente dizer que esse elemento pertence a esse conjunto. Foi nas representações que esse conjunto pode ter. A gente falou de 3 tipos de representação. Os caras que abordaram um pouquinho, a gente falou que elementos, então, quais são os elementos. Outro isso são. Matheus, desculpa te atrapalhar. É que tá meio ruim o som. Acho que eles não conseguiram escutar direito, talvez. Botaram aqui. Será que é o... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá só ouvindo ou é só Tá meio abafado, meio... Eu não sei explicar direito, mas meio abafado o som, então não dá pra escutar muito bem o que você tá falando. Tá como se tivesse um som aqui de baixo, um eco, tá? Tá robotizada a voz dele para mim e com um chiado grande. Não entendo uma palavra do que o professor Matheus está falando. Tá com um chiado bem forte mesmo. Assim tá melhor? Tá melhor ou a mesma coisa? Não, acho que ainda tá parecido. Ainda tá, com chiado e meio robotizado, assim. Não sei muito como fazer. Será que é porque você tá usando 2 aparelhos e aí tá dando, meio que um eco, uma interferência? Eu não sei. Então, um tava mutado. Assim fica melhor? Agora foi. 100% melhor. Eu coloquei só pelo celular, então o celular vai falar com vocês e o computador só vai transmitir a tela. Show. Beleza. Nada. Então eu tava dizendo, mas o que eu falei deu para mais ou menos entender o que era ou é melhor repetir? Eu, Silvana, não entendi nada. Nem eu, professor. Então eu recomeço, não tem problema não. Eu estava dizendo que na aula passada a gente estava falando de conjuntos, né? E aí vocês tinham me dito que conjunto era um grupo de coisas que estavam conectadas ali entre si, né? Através de uma característica comum. Né? Eu acho que mais ou menos foi isso que surgiu de comentário. E aí, trazendo isso para a matemática, esse grupo de coisas, essas coisas que estão ali, é o que a gente chama de elementos. E esses elementos estão conectados através de uma propriedade, que é justamente uma característica, né? É justamente uma condição que aquele elemento precisa ter para estar dentro do conjunto. Né? E estar dentro do conjunto significa que ele pertence àquele conjunto, é a relação de pertinência. Então, quando a gente falar de conjunto, 2 coisas são muito importantes, são 3 coisas são muito importantes, né? O elemento que está dentro desse conjunto,
né? E a forma como ele pertence ao conjunto, ou seja, qual é a característica que esse elemento tem para poder estar dentro daquele conjunto, né? E aí a gente viu que existem 3 tipos de representação de um conjunto, que pode ser essa daqui, a primeira, que eu coloquei, que é quando você enumera os elementos. O que significa enumerar os elementos? É você dizer quais são, você listar quais são os elementos. Existe o segundo, que é através do diagrama de Venn, que é esse círculozinho que eu fiz aqui mais ou menos, ficou pequenininho. Mas que é a ideia de você representar também, dizendo quais são os elementos, mas através de um desenho. Isso é muito útil, às vezes, para a gente visualizar melhor qual é do problema. Faltou uma inverno, né? Aqui. Pronto. E a terceira, que é através de propriedade, que ao invés de, que é talvez a forma que seja para a matemática a mais importante, no dia a dia que a gente menos usa, mas para a matemática é a mais importante, que é aquela onde que você diz, eu tinha falado na aula passada, a matemática é a coisa do padrão, né? A ciência dos padrões, das regras, das leis, né? Do que a gente chama de teoremas e tudo mais. Então, quando você fala na matemática, o que é importante é aquilo que se mantém constante, aquilo que se mantém fixo. Então, essa é a forma mais valorizada na matemática. Por quê? Porque é justamente aquela que diz aquilo que não muda num conjunto. Quando você tem um conjunto e ali dentro você começa a inserir elementos, o que se mantém constante, os elementos são diferentes entre si, né? Eu posso colocar, por exemplo, aqui nesse conjunto A, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, são elementos diferentes, mas tem uma característica que une todos esses elementos. Então, dizer por propriedade é quando você diz qual é essa propriedade que une os elementos. Não te interessa muito saber quem são os elementos, você enuncia qual é a propriedade. Então, coloquei ali, esse conjunto P é o conjunto onde os elementos ali dentro são pares. E aí, automaticamente, você imagina quem são os elementos, né? 0, 2, 4, 6, 8. Essas 3 representações, elas dialogam entre si. É importante que vocês tenham na cabeça os 3 tipos. Porque, por exemplo, para responder uma pergunta de matemática, né, a gente usa por propriedade, que foi essa última que eu fiz. Para resolver problemas, às vezes a gente usa o diagrama de Venn, às vezes a gente usa a enumeração, porque eles são mais concretos, né? Você consegue visualizar quem são os elementos e você trabalha melhor dessa forma. Então é legal você ter essas 3 representações aí. Foi a primeira coisa que a gente viu na aula passada. E aí a gente começou a ver, a gente viu mais 3 tópicos e o último ficou incompleto. O próximo tópico que a gente viu foi sobre igualdade de conjuntos. O que significa 2 conjuntos serem iguais entre si. E aí a gente falou, bem, 2 conjuntos são iguais quando esses 2 conjuntos têm exatamente os mesmos elementos. Não pode nem sobrar, nem faltar. Eles têm que ter exatamente os mesmos elementos. Daí, então, eles são iguais. A gente falou da ideia de subconjunto. Subconjunto, que é aquele conjunto que está dentro do outro, né? Representando pelo diagrama de Venn, né? Que ele ajuda a gente a fazer isso muito bem. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B, ele fica aqui dentro, assim. Ó. E aí a gente diz que o B está contido em A. Que é uma representação aí matemática, na escrita matemática para essa relação. Dizer que B está contido dentro de A é dizer que todo elemento de B é também um elemento de A. As relações de conjunto, elas sempre vão vir através de um elemento e da relação de pertinência. Então, quando eu digo que B está relacionado com A através de ser um subconjunto, ele estar contido em A, significa que todo elemento que é elemento de B, ele também é elemento de A. Ou eu posso dizer isso ao contrário. Se B está dentro de A, significa que o A contém o B. Quer dizer que o A é o grandão que abraça o B, né? Então tem essas 2 coisas. E, por último, a gente começou a ver as operações com conjuntos. E daí a gente viu a primeira operação, que foi a união. O que significa
a união entre dois conjuntos. Eu tenho aqui, ó, o conjunto A e eu tenho aqui o conjunto B. Eles até têm uns elementos em comum ali e tal, mas o significado mesmo é eu pegar todos os elementos que são de A e todos os elementos que são de B. Eu fazer uma reunião de fato. Eu tenho no conjunto A o número 1, 2, 3, por exemplo. 1, 2, 3. E no conjunto B eu tenho 3, 4 e 5. Então, no A eu tenho 1, 2 e 3. E no B eu tenho 3, 4 e 5. O que significa dizer a união entre esses dois? A união do A com o B. O símbolozinho é esse Uzinho para cima. Significa você juntar os elementos de A com os elementos de B. É claro que o A e o B têm o 3. E eu não preciso repetir esse 3. Apesar de que os dois têm o 3, eu não preciso repetir. Na prática, o que significa, usando a relação de pertinência, o que significa dizer A união com B? Significa dizer que o elemento que pertence à união, se esse elemento pertence à união, ou ele é elemento de A, ou ele é elemento de B. É uma das duas possibilidades, né? Se eu pegar um elemento qualquer aqui, o 2, por exemplo, eu consigo dizer afirmativamente que ou o 2 pertence a A ou o 2 pertence a B. Eu posso nem saber qual das duas. Oi, gente. Caiu para vocês? Sim, caiu. Eu achei que tinha sido só para mim. Também achei, já ia perguntar. Acho que caiu o professor. Deixa eu falar então com ele. Deu uma caída aqui. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Voltou. Compartilhar com vocês? Quê? Acho que voltou a cair o professor. A gente tá te escutando, mas não tá apresentando a tela, nem nada do tipo. Mas a tela não está sendo compartilhada, não. Não. Agora foi. Foi? Aí a próxima operação... eu tinha perguntado se daqui tinha restado alguma dúvida nesse estava encaminhando. Acho que sempre matemática com exercício fica mais fácil, né? E aí depois que a gente fizer exercício, a gente pode apontar nas dúvidas de fato. Mas até aqui, tudo bem? Sim. Sim? Show. Mais aqui. A gente vai para a próxima operação. Que é a interseção. A interseção
caí de novo. Só a imagem, só o som a gente está ouvindo. Porque agora o som tá vindo pelo... Eu coloquei no celular, pela internet, para não cair. Ah, entendi. E aí eu tô dando esse vacilo aí. Voltou. Quando eu tenho o conjunto A aqui e o conjunto B, pode acontecer, não é sempre que acontece, mas pode ser que o conjunto A e o conjunto B tenham elementos em comum, como era o caso que eu fiz ali anteriormente, né? No caso que eu fiz anteriormente, eu tinha 1, 2 e 3 no conjunto A, e no conjunto B eu tinha 3, 4, 5. Acontece aqui que eu tenho esse pedacinho aqui, ó, que corresponde a elementos que são tantos elementos, que é tanto um elemento, o 3 ali, é tanto um elemento de A, quanto um elemento de B. Daí a gente diz, tá vendo? Aqui já estava essa relação. Daí a gente diz que a interseção com B, o símbolo de interseção é o contrário da união, ele vira de cabeça para baixo, é justamente o 3. O que significa estar na interseção? Essa palavra é uma palavra comum para matemática, na interseção de dois objetos, é justamente o que dois objetos têm em comum. Então, quando eu quero saber qual é a interseção do conjunto A com o conjunto B, eu quero saber quais são os elementos que são elementos tanto de A quanto de B. Aqui é o contrário. Dizer que o X pertence a essa interseção significa que o elemento que eu estou considerando precisa ser elemento de A e elemento de B. E tem que ser elemento dos dois ao mesmo tempo. Antes era ou, né? Podia ser tanto de um quanto de outro. Dessa vez é e. Precisa ser igual para os dois. Por exemplo, vou fazer alguns exemplos aqui. Eu tenho o conjunto ABC e vou fazer a interseção dele com B, C, D e E. Então, ó, o que esses dois conjuntos têm em comum? Eu vejo aqui, ó, que esse tem o BC e esse tem o BC. Né? Os dois conjuntos têm o BC. Logo, a interseção entre eles é o conjunto BC. Ok? Mas, como eu disse para vocês, não é sempre que isso acontece. Pode ser também que eu tenha o seguinte, ó. Eu tenha A, B, C, o conjunto das três primeiras letras do alfabeto, e 1, 2, 3, o conjunto dos três primeiros números, naturais, né? 1, 2, 3. O que acontece? Quem é a interseção? Esses dois conjuntos, um não tem nada a ver com o outro. Né? Um é número, o outro é letra. Não tem nada a ver um com o outro. Daí, a interseção é um conjunto. Ele é um conjunto vazio. Simboliza por uma das duas coisas aí. Escrever muito embaixo tá quebrando um pouquinho. Projeção, né? Mas eles não têm nada a ver, um conjunto não tem nada a ver. Eles não dialogam entre si através da interseção. Nesse caso, a gente dá um nome de conjunto disjuntos. É mais do que ser diferente.
Conjuntos de juntos. Isso, junto. Eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. E aí é legal vocês darem uma olhadinha também no diagrama de Venn, como essas coisas elas aparecem. Ó. A interseção é esse pedaço que tem os dois em comum. Tá vendo? É aquele pedaço ali, aquela fatia do círculo ali, que pertence tanto a A quanto a B. Os dois ao mesmo tempo. A união é tudo. É você juntar tudo. É pegar tudo ao mesmo tempo. Ok? E o próximo que a gente vai falar é a diferença entre dois conjuntos. A diferença, o nome dá um palpite pra gente, né? O que seria a diferença entre dois conjuntos? É justamente o que um conjunto tem de diferença com o outro. Então, eu vou usar o mesmo exemplo. Eu tenho um conjunto A. Oi? Eu queria, se não for lhe atrapalhar o raciocínio, voltar à última tela, porque eu tô copiando tudo. Ah, tá bem. Não. Vai lá. A interseção. Ah, tá, beleza. Só um minutinho. Esse aqui é o da união, é esse aqui mesmo que você quer? União, não, é a interseção. A última tela antes daquela que só estava, da diferença. Ah, então, tá aqui tá na esquerda, tá vendo? Tá aqui, tá. ó. Vou printar, só, então. Tá bem. Eu não vou sair dessa tela, não. Eu vou continuar nela. Se quiser, pode ir com calma. Obrigada. Nada. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 4 e 5. Tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. Daí, como eu disse para vocês, é algo que ele soa natural, né? Quando eu falo assim, o símbolo de diferença é o menos, assim como tem a diferença das operações, né? Então, o que o A menos, o que significaria o A menos o B? O que é a diferença entre esses dois conjuntos? A pergunta é, o que o conjunto A tem de diferente do conjunto B? Ou seja, o que o A tem que o B não tem? Quais elementos que o A tem que o B não tem? 1 e o 2. Isso. Número 1 e número 2. Exatamente. É isso que é a diferença. Explicar isso matematicamente é um pouco mais complicado. Talvez seja a operação mais chatinha de entender matematicamente. Mas no conceito dela é a mais simples. É aquela parte do conjunto de A que ele é diferente do B. Que tem só ele. Só o A tem aquilo. O B não tem. Né? O que significa matematicamente? Dizer que um elemento X pertence a essa diferença significa dizer que X é um elemento de A, mas o X não é um elemento de B. São coisas diferentes. Ele é um elemento de A, mas ele não é um elemento de B. Isso que é a diferença. Ok? Ok. Vou dar uma seguradinha nessa tela aqui, que aí eu vou precisar virar. Pra gente ver a última. Pode virar. Pode virar? Pode sim. Obrigada. Não. Se eu estiver indo rápido, alguma coisa do tipo, se quiserem mais tempo discutir mais algum tópico, vocês me avisem, tá? Ok. E a última é conjunto complementar. Para falar de conjunto complementar, a gente tem uma situação específica que a gente precisa seguir. Tem uma regra específica para seguir. Um conjunto precisa estar dentro do outro. Então, eu tenho um conjunto maior aqui, que ele pode ser denominado como conjunto universo, muitas das vezes na matemática. E dentro desse conjunto eu tenho outro. Então, aqui, esse conjunto maiorzão,
eu vou chamar A e esse aqui de B. E uma regra que eu preciso ter é que o B é um subconjunto de A. Ou seja, o B ele está dentro de A. Isso é uma condição para falar de conjunto complementar. Ok? Vou tentar seguir exemplos parecidos com aqueles que eu estava vendo lá. Ó. No B eu vou ter 1, 2, 3, certo? E no A eu vou ter todos os outros algarismos. Além do 1, 2, 3 que eu tenho no B, eu vou ter 0, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O A é o conjunto dos algarismos. E no B eu tenho 1, 2 e 3. Ok? O que significa o complementar? Para falar de complementar, é uma ideia que é relativa. Eu dependo de um ponto. É tipo você falar dentro. Não adianta falar dentro, não quer dizer muita coisa. Porque, por exemplo, nesse momento agora, atualmente, eu estou dentro da minha casa. Mas eu não estou dentro da escola onde eu trabalho. Então, dentro é uma coisa que depende. Eu preciso dizer dentro do quê? Eu estou dentro da minha casa, mas no mesmo lugar que eu estou aqui agora, eu estou fora do meu quarto. São coisas diferentes. A posição ela é relativa, ela depende de um outro referencial. O conjunto complementar ele depende também. É uma relação que existe entre dois conjuntos. Então, quando a gente fala assim, quem é o complementar de B em A? E aí o símbolo é assim, ó. Quem é o complementar de B em A? O que significa isso? Usando o A, que é o conjunto grandão, como parâmetro, como referencial, qual é o complementar de B? O que significa complementar? Quando alguém diz assim, eu preciso que você complemente uma resposta, ou eu preciso que você complemente um resultado. Essa ideia de complementar quer dizer que está faltando alguma coisa e você precisa inserir dados para poder fechar e aquilo ficar 100%. Não é isso a ideia de complemento? Então, por exemplo, quando eu falo de complemento de B em A, é o seguinte, A é o meu inteiro, é o meu 100%, é o meu universo. Quem que eu preciso colocar nesse conjunto B para eu chegar nesse universo? É justamente o contrário da minha diferença. Ó, o B ele já tem esses elementos aqui. Agora, para esse B chegar no universo, para esse B ficar completo dentro desse meu referencial, quais são os números que eu preciso acrescentar? Eu preciso acrescentar o 0, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. São esses elementos que estão faltando em B para ele se tornar 100%, para ele se tornar completo. Então, aqui no desenho, o complemento é toda essa parte que está fora de B, mas que está encaixado dentro de A. Esse aqui talvez das operações, eu acho particularmente a mais esquisita. O que vocês acharam aí? Deu para entender? Deu para entender sim, mas eu tenho uma pergunta. Uhum. O conjunto A nessa figura sempre é chamado de universo? Nesse contexto, sim. Na matemática, a gente sempre vai ter um universo. É uma coisa comum. Quando você resolve uma equação, você tem um universo. Às vezes, esse universo ele é implícito. Você não precisa dizer para ele. Deixar claro quem é ele no problema. Mas, por exemplo, quando você pergunta para mim, Matheus, qual é a sua idade? Automaticamente você espera que eu te dê um número inteiro como resposta. Você espera que eu diga um valor, sei lá, 20, 40, 50. Você não espera que eu diga, minha idade é 20 terços, ou menos de 17. Né? Automaticamente, a natureza do problema, por se tratar de uma idade, te diz quem é o universo. Mas a gente sempre tem esse contexto de universo dentro da matemática. Ok. Então, olha, quem é o complemento de B em A?
São os elementos que estão em A, que é o grandão, mas que não estão em B. Ao contrário, é o 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso daí. Isso só acontece quando o B é subconjunto de A. E a gente pode tratar esse A aqui como universo. Vou colocar aqui uma observação aqui. Esse aqui é o falando de universo. Então, queria chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Repara que nesses três, voltar na página rapidinho, mas eu venho para essa página de novo. Nesses exemplos que eu dei para vocês, olha, eu coloquei as 3 representações. Eu coloquei o diagrama de Venn, coloquei a listinha dos elementos e aqui a propriedade. Né, que para poder, era só fechar entre chaves para poder escrever como conjunto mesmo. Tem as 3 aí. E é aquele lance. Para responder, talvez seja melhor em lista. Para visualizar o problema, talvez seja melhor pelo diagrama. Que é a mesma coisa, ó, o diagrama, a propriedade em azul, em vermelho, a lista dos elementos. Diferença é igual. Ok? O complementar, eu não vou colocar em propriedade, porque fica mais esquisito do que... Acho que não ajuda muita gente, não. Ok? Essa é a ideia de conjunto. O básico de conjunto está aqui. Mas aí é isso que vai me ajudar a resolver questões no vestibular? Sim, a ideia disso pode cair uma questão ou outra, mas o forte do conjunto não é isso. É quando a gente trata um tipo específico de conjunto para a matemática, que são os conjuntos numéricos, que é o principal objeto de estudo da matemática, e eu acho que é o que vai arrastar grande parte do conteúdo daqui para frente. O entendimento do conjunto numérico te ajuda, inclusive, a flexibilizar aquilo que você pode escolher não entender. Sabe aquele negócio que você acha assim, eu não pretendo ser um professor de matemática, eu não pretendo seguir engenharia, eu não pretendo seguir administração. Você olhar para os conjuntos numéricos da maneira como se deve vai te permitir falar assim, esse ponto aqui está avançando demais e eu vou dar uma segurada aqui que eu não preciso saber tanto disso, inclusive para os vestibulares. É aquela hora que se dá aquela flexibilizada, assim, aquela hora que, sei lá, o professor de história entende Revolução Francesa de uma maneira maravilhosa que eu não entendo, mas eu sei lá mais ou menos o que precisava para a Revolução acontecer, qual foi o estopim, mais ou menos ali, né? O que ganhou, o que perdeu. O basicão ficou na minha cabeça. Agora, os detalhes, não. E o conjunto dos numéricos vão dar esse norte para a gente. Então, a gente entra num tópico novo aí. E, inclusive, os exercícios vão vir em cima dele. São os conjuntos numéricos, que são os conjuntos formados por números, né? O nome é bem sugestivo aí para a gente. O que acontece? Esse conjunto numérico, ele tem uma... Vocês estão me vendo? Ou só a tela? Só a tela. Oi? Só a tela. Estou fazendo... Abrir a tela. Os conjuntos numéricos, eles têm uma origem histórica bem interessante. A forma como eles apareceram para a matemática, eles foram... foi numa época onde a matemática ainda era uma ferramenta extremamente do dia a dia. Hoje em dia, o que a gente conhece de matemática, né, inclusive o que é estudado de matemática nas academias, né, os cientistas de matemática fazem, é muito avançado ao nosso tempo e é muito abstrato. Mas nessa época onde se estruturou os conjuntos numéricos, a matemática era muito do dia a dia. E tem justificativas muito simples de serem criadas. Então, o primeiro conjunto, por exemplo, chamado conjunto dos números naturais, conjunto, vou colocar só o final, senão não perdemos tempo.
Então, o conjunto dos números naturais é aquele conjunto que foi natural a criação para o homem. Né? A gente não sabe se matemática foi criada ou descoberta, mas a ideia é que, assim, quando o homem começou a pensar em matemática, isso foi natural ele fazer dessa maneira. E aí isso aconteceu há muito tempo atrás. Isso aconteceu quando os homens saíram das cavernas. Vocês terem uma ideia de quanto tempo isso foi para trás. Né? A ideia de que para sair das cavernas ele precisou se organizar minimamente, né? Se organizar para saber se tá tudo bem eu sair, ou se eu sair numa organização aqui na minha tribo ou família, ou o que for. A quantidade de pessoas que foi é a mesma quantidade de pessoas que voltou. Essa organização em sociedade que começou a fazer depois que saíram das cavernas, nos primeiros povos, que a gente tem lá dos sumérios, né? Isso tudo foi permitido, essa organização feita dessa maneira, através dos números naturais. E aí, qual é a principal característica que um número tem? Qual é a mais natural que a gente tem, que a gente fala de número? A primeira coisa que a gente vem na cabeça, inclusive para a matemática, né, do que a matemática serve, é que a gente fala que é para contar. Né? A gente usa número para contar. É a primeira, talvez a mais natural, de fato, característica do número. E o conjunto dos números naturais, que é simbolizado por esse Nzinho estilizado assim, é justamente os elementos, né, os números, que foram utilizados para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cronologicamente, né, se você pensar na linha do tempo lá da história dos números, o 0 apareceu muito tempo depois, porque eu não preciso dele para contar. Né? Se eu quero dizer que na minha mão aqui agora eu tenho 0 livros, eu não preciso dizer o 0, né? Eu digo, eu não tenho livros na minha mão. Eu estou sem nada nela. Eu não preciso de um número para dizer. Mas foi uma grande revolução quando lá os indo-arábicos resolveram dizer assim, opa, o 0 é uma parada bacana para colocar aí no meio, porque ele me ajuda a fazer contas, as operações vão ficar bem mais simplificadas usando ele, de fato fica. E aí a gente inseriu ele no conjunto dos números naturais. Então tem esse primeiro aí, conjunto dos números naturais, utilizado para contagem. Ele tem algumas características, que é a forma como ele é formado, né? A forma como ele é formado, a maneira como ele é composto, que é assim, ó, você tem um elemento e na frente você soma mais uma unidade e você chega no elemento da frente. Esse elemento da frente é chamado de sucessor. Todo número natural tem um sucessor, alguém que vem na frente. Isso não acaba nunca. Isso faz com que o conjunto dos números naturais seja infinito, inclusive, né? Eu sempre vou ter um sucessor ali. Menos o 0, não, todo mundo tem um sucessor, e para trás eu tenho o antecessor, né? Quando eu penso desse para trás, eu tenho o antecessor. Aí sim, o 0 é o único que não tem um antecessor natural. Não tem um elemento natural para trás dele. Ok? E aí a gente pode brincar com os subconjuntos dos números naturais. Por exemplo, tem os números que são os pares, tem os números que são os ímpares, tem os primos, tem os múltiplos de 5, tem, sei lá, posso fazer qualquer subconjunto desses números naturais. Mas a ideia dos números naturais é essa daí. É aquele que primeiro surgiu com o propósito de contar, de contagem de fato, né? Aí lá os sumérios utilizavam essa contagem depois para fazer trocas, para contar impostos. E aí começou a surgir a aritmética, as operações que a gente sabe aí, que é a soma, a subtração, multiplicação e tudo mais. Né? Aí depois vieram os egípcios que usaram esses números aí para poder medir, que foi a primeira modificação neles e tudo mais. E aí quando a gente fala de medir, a gente fala de frações. A gente vai chegar na fração agora, a gente vai dar um pulo no tempo para falar dos próximos, do próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. O que acontece? Assim como a gente fez com os conjuntos de forma geral aqui, os números a gente também trabalha com essa ideia, que são as operações dos elementos. Então, por exemplo, tem duas operações que são muito bem definidas para o conjunto dos números dos naturais, que é a adição. Eu posso somar dois números quaisquer sempre,
E a soma sempre vai estar dentro do conjunto dos números naturais. Se eu pegar um elemento do número natural com o outro e somar, o resultado vai estar dentro dos números naturais sempre. Então, 10 mais 20 vai dar 30, que é um natural. E a multiplicação. Se pegar 10 vezes 3, isso vai dar 30. Ok. Essas duas operações, elas são operações que a gente diz na matemática que são fechadas nesse conjunto. O que é fechado? O resultado continua ali dentro. É como se fosse uma gaiolinha ali, e se eu fizer essas operações, os resultados não saem de dentro dessa gaiola. Continua ali preso. Então, eu tenho aqui dois que são fechados. Agora, eu tenho dois problemas aqui com as operações, que são os seguintes. Aqui está ok, aqui está ok. Primeiro, eu não consigo subtrair sempre. Se eu faço 2 menos 5, a gente até sabe um resultado para isso. Né? Depois de algum tempo, descobriu-se e entendeu um resultado para isso. Mas o 2 menos 5, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Ele não é um valor natural. Ou seja, o resultado dessa operação não é um número que eu consigo utilizar naquele meu intuito de contar. Ele tem uma outra representação. Da mesma forma que 5 dividido por 2. O resultado disso daqui, dessa divisão, tem um resto. Faz com que ele não seja um número natural. Ok? Aí o que acontece? Isso não é a linha do tempo, né? Não aconteceu nessa ordem. Mas para a matemática, eu tenho ali duas operações que funcionam muito bem no conjunto dos números naturais e duas operações que não funcionam. Então, o que eles fizeram? Né? Organizaram a matemática de que maneira? Eu vou pegar um conjunto onde eu consiga interpretar o resultado de 2 menos 5, que é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, quando a gente estuda matemática, é o primeiro grande choque, né, da gente lá, que é o conjunto dos números negativos. Qual é a interpretação geral que a gente tem para o conjunto dos números negativos? Vamos nas particulares primeiro. Quando você fala de altura e profundidade, você tem lá o nível do mar, que é o zero, que é a altura zero. Quando você está lá no mar, ali é a altura zero. Qualquer ponto que está acima do nível do mar tem uma altura positiva. Qualquer ponto que está abaixo do nível do mar é uma profundidade, tem altura negativa. Você tem a temperatura. Estabeleceram lá na escala de graus Celsius, né, que o zero, a temperatura zero, é aquele ponto onde a água congela. As temperaturas que estão acima de 0 graus Celsius são positivas. As temperaturas que estão abaixo de 0 graus Celsius são temperaturas negativas. Você tem lá a sua conta bancária. A sua conta bancária, quando você não tem dinheiro nenhum, o banco te mostra lá zero. Se você recebe o seu salário e tem um valor positivo, você está recebendo um valor, esse valor é positivo. Agora, se você está com algum débito com um banco, se você usou mais dinheiro do que você deve, aquilo ali aparece um valor negativo para você. Aparece como dívida. Se você tem outra situação, os fuso horários, né? Tem lá um meridiano central que passa por Londres, lá que é considerado zero. Pensando no mapa mundi, os valores que estão à direita desse meridiano, os lugares que estão no Oriente, têm fuso horários positivos. Os lugares que estão no Ocidente, como nós aqui, né, o Brasil, tem fuso horário negativo. Então, de uma forma geral, para que serve o número inteiro? Qual foi a interpretação que deram para número inteiro na matemática? De forma geral, a interpretação é a seguinte: eu tenho um valor de referência. Para esse valor de referência, esse ponto de partida, eu chamo de zero. Ali é o zero, ali não é nada, ali é o início de tudo. Os valores que estão acima, ou à direita, ou à esquerda, ou para uma direção desse valor zero, eu considero como valores positivos. Os valores que estão abaixo
dessa situação, eu considero como valores negativos. Essa é a interpretação que deram para os números inteiros. E aí, quando eu falo de número inteiro, eu tenho esse problema aqui solucionado. O 2 menos 5, eu consigo fazer isso, porque agora o resultado vai estar abaixo do zero. Eu não consigo tirar 2 menos 5 lá nos números naturais, porque o fim dessa minha conta é o zero. Mas agora que eu tenho valores para baixo, eu consigo dizer que o 2 menos 5 é o menos 3, e que esse resultado pertence aos conjuntos dos números inteiros. Esse conjunto numérico dos números inteiros, ele vem para solucionar aquele problema que eu tinha antes. Qual é o problema? A subtração não é uma operação fechada. Ela é uma operação que o resultado escapole de dentro do meu conjunto. Agora, no conjunto dos números inteiros, a operação é fechada. Essa operação fica dentro. Eu sempre vou ter dois resultados que vão estar ali dentro. Tudo bem? Tudo bem, professor. E aí, tem uma parada aqui que é a seguinte. A gente até renomeia essas operações quando a gente fala de números inteiros, a gente chama isso de adição algébrica. Porque a estrutura é a mesma. A conta que a gente faz é a mesma. Falar 2 menos 5 é a mesma coisa que eu falar que eu vou pegar o 2 e somar com menos 5. Aí tem aquelas regrinhas de sinais que depois a gente pode fazer isso com mais calma. Mas o resultado significa a mesma coisa. Menos 3. Né? Eu pegar 2 menos 5 é eu pegar os 2 graus de temperatura e subtrair 5 graus. Vou parar no menos 3. Ou eu pensar que eu tenho R$ 2 no banco, tá um número pequeno, eu sei, mas só para a gente ilustrar aqui, eu tenho R$ 2 no banco e tive que pagar uma dívida que eu tenho de R$ 5. Aí eu vou ficar com 3 devendo. Entendeu? Esse mais ali da segunda etapa significa você acrescentar um valor negativo. E aí é nessa história, né? Eu tenho um valor positivo já, e na minha história que eu estou contando, eu acrescento um valor negativo. Aí o final fica negativo. Então você vê que a gente consegue brincar da subtração com a adição, né? São operações que são irmãs o tempo todo. A gente fala que são operações opostas em algum momento, mas são operações que dialogam bem, que têm uma mesma estrutura para a matemática. Ok? Acho que o ganho grande dos números inteiros é isso daí. O nosso tempo acabou, né? Vocês têm outro encontro agora, não é isso? Sim. Sim. Aí, então, na quinta, a gente continua para a gente ver os outros conjuntos que estão faltando. Pode ser? Beleza. Obrigada. Então, show. Nada, gente. Tchau, professor. Boa Tchau. noite. Boa Tchau, noite. boa noite. Acabei de ligar. Cliquei agora. Hum.